Olá galera, tudo bem? Então agora a gente vai começar a estudar as funções. As funções vocês já estudaram no nono ano, fizeram gráficos, fizeram análises de algumas situações de funções. Então a gente começa falando sobre função, porque a função ela é muito presente no nosso dia a dia. Supondo um exemplo agora, quando você vai no posto de combustível encher o tanque do seu carro de gasolina ou de algum outro combustível, aquilo é uma função matemática. Lá dentro da máquina existe uma programação em que existe um preço fixo, que seria o preço do combustível por litro, e assim, quanto mais combustível você colocar dentro do seu tanque, mais caro você vai pagar. Então esse é um exemplo de função. Vamos dar um outro exemplo se você for no mercado comprar um tomate, por exemplo. 1 quilo de tomate custa R$5. Hipoteticamente, claro, né? Então, se eu comprar 10 quilos de tomate, eu vou pagar mais do que R$5. Existe aqui um preço fixo, né? Já vou conseguir montar uma função aqui. Supondo que o y, vou chamar de y, é o total a pagar. E o x é a quantidade de quilos do tomate. Então eu consigo montar uma função que vai dar o preço de quanto que eu vou pagar, dependendo de quantos tomates eu levar. Então o preço a pagar é R$5 vezes x. Onde nós temos duas variáveis aqui, uma variável dependente e uma variável independente. O y, que é o total a pagar, ele vai depender de quem? Da quantidade de quilos. Ou seja, aqui nesse caso, o total a pagar, que é o y, é a variável dependente. Dependente de quem? Da quantidade de quilos. E a quantidade de quilos é a variável independente. Essa aqui é a função que vai me dizer quanto que eu vou pagar de acordo com a quantidade de tomate que eu levar. É a mesma função do preço de quanto que você vai pagar para encher o tanque do seu carro no posto de combustível. É a mesma coisa. O que muda aqui é só a situação, até porque as variáveis também são as mesmas. Aqui eu fiz um diagrama para mostrar para vocês essa relação que prova que isso aqui é uma função verdadeira. 1 quilo de tomate, R$5. 2, 10, 3, 15, 4, 20. E assim sucessivamente. Essa relação ela representa uma função por quê? Porque todos os elementos aqui encontraram uma relação no outro conjunto. Isso caracteriza uma função. Supondo que algum desses elementos aqui não tivesse encontrado o seu valor aqui desse lado, já diria que essa função não existe. Ou então, um desses elementos aqui encontrar mais do que uma correspondência no outro conjunto também caracteriza que essa relação não é uma função. Agora, na sequência, então, a gente vê quando que uma relação representa ou não representa uma função. Então aqui eu tenho alguns exemplos de relações que vão indicar se é uma função ou se não é uma função. Essa primeira situação aqui, todos os elementos do conjunto A encontraram relação no conjunto B. Então aqui nós temos uma função. Então para você escrever, você vai escrever um f de função A, uma flechinha B, que indica que isso aqui é uma função de A em B. Aí alguém deve estar perguntando, pô, mas sobrou um -3 ali no conjunto B. Não tem problema nenhum. No conjunto B, pode sobrar elementos sem receber uma flechinha, e também pode ser que um dos elementos, ou mais do que um dos elementos, recebam mais do que uma flechinha também. É perfeitamente possível e não tem problema nenhum. Essa situação aqui de baixo é o que eu acabei de dizer.
O menos 2 e o 2 se relacionaram com o mesmo elemento. O menos 1 e o 1 também. E o 3 com um único elemento. Aqui nós temos também uma função de A em B. Então aqui é função e aqui também é função. Nessa outra situação, nós não temos uma função. Por quê? Porque o elemento 0 se relacionou com dois elementos. Isso não é possível. Para ser uma função, cada elemento pode se relacionar uma única vez. Então, isso aqui não representa uma função. Aqui também temos um exemplo que não representa uma função, pois o número 6 ele não encontrou a sua relação no B. E não pode, todos os elementos têm que ter uma relação. Então, aqui também não é função. Então, recapitulando, para ser função, todos os elementos do conjunto da onde partem as flechinhas precisam encontrar alguém para se relacionar no outro conjunto. Não pode o mesmo elemento ter duas relações, como é o caso do 0. E também não pode sobrar nenhum elemento no conjunto da onde saem as flechinhas sem sair uma flechinha dele. E aí, aqui nós temos então dois exemplos de função e aqui dois exemplos que a relação indica que não é uma função. Então agora nós temos os elementos domínio, contradomínio e imagem da função. Primeiro que eu propositalmente coloquei uma relação que representa uma função de A em B. Então nós podemos já escrever aqui, né? E lembrando também que eu usei as letras A e B, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, né? Dentro dos conjuntos. Então, o que vem a ser o domínio da função? O domínio da função é esse conjunto de onde partem as flechinhas. Então, o domínio da função, nesse caso, é o conjunto A. D de domínio, f da função, igual ao conjunto A. O contradomínio, que é o CD, ele é o conjunto que abriga os elementos que serão relacionados. Então, aqui nesse caso, é o conjunto B. E uma das situações bem importantes é o conjunto imagem. O conjunto imagem vai ser composto pelos elementos que foram relacionados. Então, será só o 2, o 3 e o 4. Ah, por que o 5 não entra? Porque o 5 não foi relacionado. Ou seja, a imagem do elemento 1 nessa função é o 2. A imagem do elemento 2 é o 3. A imagem do elemento 3 é o 4. Então, quando você vê uma relação que não tem uma função, que não representa uma função, supondo que o número 2 não tivesse encontrado a sua imagem aqui, você ia dizer que não era uma função porque o número 2 não tem imagem. Não adianta dizer assim, não é função porque não saiu nenhuma flechinha de um elemento da bolinha escrita a letra A. Isso aí não é justificativa, tá? Então, aqui nós temos o conceito do domínio, contradomínio e imagem. É sempre do mesmo jeito, tá? Isso aqui é uma coisa que não muda.